Olá, hoje eu quero finalizar essa série de vídeos sobre o seminário a respeito do tormento eterno. Eu espero que você tenha sido enriquecido, enriquecida com este material. Eu gostaria de ver os seus depoimentos, o seu testemunho. Eu gostaria de saber como que esse seminário impactou você. Por isso escreva aqui nos comentários. Se você é um irmão evangélico, irmão católico, irmão espírita, budista, muçulmano, eu gostaria que também você se expressasse dizendo o seguinte: olha, eu sou da igreja tal, mas este seminário me ajudou e eu mudei de opinião, eu mudei de ideia. Eu gostaria de saber isso, até mesmo para eu poder continuar lhe assessorando em suas dúvidas, criando vídeos para ajudar a você a crescer espiritualmente, a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então escreva, participe aqui dos comentários, interaja conosco. E não se esqueça de fazer uma outra coisa. Seria muito importante, e é muito importante, que você se inscreva aqui no canal e que você ative o sininho com as notificações, porque sempre que postamos novos estudos, você será notificado, notificada para poder acompanhar conosco. Hoje, eu quero explicar um texto que é 1 Coríntios 3,13. É um texto utilizado por sinceros irmãos católicos para comprovar a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório ensina que algumas pessoas, antes de receberem o total perdão dos seus pecados, elas precisam passar por um processo de purificação no fogo. Seria uma espécie de um mini inferno, diríamos assim, só que para purificar o indivíduo e aí ele tornar-se apto para o céu. Eu vou ler o texto e lhe demonstrar que 1 Coríntios 13,13 não ensina sobre o purgatório. Na verdade, a Bíblia não ensina a respeito deste assunto, em nenhum verso bíblico. Mas vamos analisar o verso de 1 Coríntios 3,13, né, para que, até o verso 15, para que nós possamos contextualizar o verso e ajudarmos nossos irmãos católicos com carinho, com respeito, a entenderem o verso dentro do seu contexto. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aqui eles veem a imagem do purgatório, não é? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou prêmio, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Então, dentro desse texto, muitos irmãos católicos pensam que Deus vai salvar pessoas por meio do fogo do purgatório, para purificá-las de certos pecados para os quais não houve convicção, a fim de que elas possam entrar no paraíso. Nós não podemos estudar o texto bíblico desta forma. Quando nós lemos o texto bíblico desta forma, nós começamos a colocar nele as conclusões resultantes da nossa imaginação particular e pessoal. Então nós precisamos recorrer ao contexto amplo das Escrituras e também ao contexto específico do texto para depois chegarmos a uma conclusão. Vamos começar pelo contexto amplo. Primeiramente, a doutrina do purgatório, ela afronta a completa e suficiente obra de Cristo na cruz. Quando cremos que certos pecadores precisarão terem os seus pecados purgados no fogo para irem para o céu, isto afronta a suficiente e completa obra de Cristo na cruz. Porque a obra de Cristo na cruz foi completa para purificar pecadores sem que eles precisem passar pelo purgatório. Eu quero lhe mostrar alguns textos bíblicos que mostram a completa e eficaz obra de Cristo na cruz, de modo que torna impossível harmonizar a eficácia da cruz com a doutrina do purgatório. Em João 19,30, quando Cristo estava morrendo na cruz, ele disse o seguinte: está consumado. Ou seja, o sacrifício em favor da humanidade para purgar pecados, para tirar, para expiar pecados, foi pleno na cruz. Outro texto muito interessante que eu quero ler para você e que demonstra de forma clara que a doutrina do purgatório não é bíblica é Hebreus capítulo 10,
versos 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, a pessoa, o pecador que passa pelo processo de santificação, ele é aperfeiçoado para sempre por meio do único e suficiente sacrifício de Cristo, que hoje está à destra de Deus como garantia de que nós recebemos o perdão. Então a doutrina do purgatório torna ineficaz o sacrifício substitutivo de Cristo. Então a doutrina do purgatório ela afronta textos como João 19:30 e Hebreus capítulo 10, versos 12 e 14. Outro aspecto que devemos considerar é que o único purgatório que existiu foi o purgatório de Cristo, quando ele na cruz purgou nossos pecados. Não há necessidade de purgarmos nossos pecados, sendo que Cristo já o fez por nós. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, falando de Cristo em relação ao Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Cristo já fez a purificação dos nossos pecados, ele já purgou esses pecados da nossa vida. Então, a doutrina do purgatório é totalmente antibíblica e diminui a eficácia da cruz. Agora, para finalizarmos o vídeo, vamos contextualizar 1 Coríntios 3, 13. Quando você faz uma leitura atenta de 1 Coríntios 3, 13 até o versículo 15, você chega a algumas conclusões. Vou ler aqui para você agora desta perspectiva bíblica de que o purgatório não existe. Então nós já demonstramos que o sacrifício de Cristo já purgou nossos pecados, já nos purificou deles. Não é? Então, purgatório não existe. Então, se purgatório não existe à luz da Bíblia, então nós precisamos agora fazer uma análise contextual de 1 Coríntios 3, 13 a 15. Vou ler para você aqui a partir do versículo 10. E aí nós vamos contextualizar de uma forma mais ampla, tá bom? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O fundamento aqui é Cristo, né? Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, você está edificando a sua vida espiritual sobre Cristo ou não? Continua. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? É o dia do juízo final, na segunda vinda de Cristo. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Olha o contexto. Aqui está falando de que nós não podemos ter um outro fundamento que não seja Cristo. E aí Paulo leva a uma reflexão. O seu fundamento é Cristo ou o seu fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha? Quando acontecer o dia da volta do Senhor e o dia do juízo final, o fogo vai demonstrar se o seu fundamento era Cristo ou não. Como Cristo mandará fogo sobre este planeta, se o fundamento da sua vida e da sua experiência religiosa foi Cristo, o fogo não vai destruir você. Você foi provado no fogo. Agora, se você edificou o fundamento da sua vida sobre coisas perecíveis como ouro, prata e palha, o fogo vai provar que as suas obras foram más, porque você não solidificou a sua vida sobre o fundamento que é Jesus. Portanto, uma leitura contextual fala
Não do purgatório, mas do tribunal de Cristo que se manifestará na sua segunda vinda. É neste momento que, de acordo com 2 Coríntios 5, verso 10, cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, toda a nossa obra será revelada pelo fogo do juízo para saber se solidificamos a nossa vida em Cristo e a nossa conduta sobre Cristo ou sobre coisas perecíveis. Este é o contexto. Não existe purgatório. De acordo com a Bíblia, a salvação é um dom de Deus em Cristo Jesus. Não é pelas obras, como lemos em Efésios 2, 8 a 10. As obras elas só vão revelar se a graça foi atuante na minha vida. Se Cristo é uma realidade na minha vida. 1 Coríntios, 3, 13 a 15, analisado contextualmente, nos mostra que a referência é ao tribunal de Cristo no dia do juízo final. Não é uma referência ao purgatório. Definitivamente, a doutrina do purgatório ela é fruto da imaginação humana e foi bastante utilizada no período medieval para imprimir medo nas pessoas e assim manter as pessoas fiéis àquele sistema religioso medieval e também, obviamente, isso acabou também tirando recursos financeiros das pessoas. Então, por mais sinceros que sejam e devotos nossos irmãos católicos apostólicos romanos, esse texto nada tem a ver com o purgatório, tá bom? Eu quero agradecer muito a você por ter acompanhado este vídeo, por ter acompanhado todo o seminário. Se você não assistiu ao seminário sobre o tormento eterno, eu peço que você assista. Eu apresentei tantos textos bíblicos, comentários de eruditos católicos e evangélicos que creem que Deus não vai atormentar ninguém para sempre no inferno. Os resultados do castigo serão eternos, mas não a duração. Afinal, os ímpios não comerão da árvore da vida para que possam ter eternidade. E se você acha que algum texto faltou ser explicado nesse seminário, por favor, me escreva. Será uma satisfação gravar mais vídeos. E vou te dizer mais uma coisa para finalizar. Estamos preparando um seminário sobre a Trindade. O que acha de estudar a doutrina bíblica da Trindade? Estamos preparando um seminário só sobre este assunto. Eu tenho certeza que você vai obter informações preciosas que lhe ajudarão a dar um passo grande para você depois continuar se aprofundando neste tema. Que você tenha uma feliz semana, que a graça de Deus lhe alcance todos os dias e até uma próxima.